Fala aí, meu povo! Estamos de volta. Vamos agora falar de separação de misturas homogêneas. Como é que estão vocês? Tudo na paz? Beijo carinhoso do Rodriguinho. Estamos aqui no Estúdio de Boa, preparando esses vídeos para vocês poderem estudar. Beleza? Vamos junto agora, vamos falar da separação de misturas. Vamos focar mais agora nos processos de separação de misturas homogêneas. É mais rápido, tem menos processos que a gente vai estudar e lembrando que estamos estudando para o vestibular, focado nos métodos que mais aparecem nas provas dos diversos vestibulares, né, que a gente vai poder fazer. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a falar dos principais. Falou em mistura homogênea, bota na cabeça a palavrinha destilação. Vai ser o principal método de separação de misturas homogêneas. Então, vamos falar de destilação. A gente vai dividir a destilação em destilação simples e destilação fracionada, ok? Vamos lá! Vamos lá falar da destilação simples. Acompanhe comigo como é que a gente está aqui na destilação simples. Então, a destilação simples, ela consiste em aquecer a mistura normalmente contendo um sólido dissolvido em um líquido, tipo água e sal, e aí a água vaporiza primeiro, passa por um condensador, que é um sistema que vai resfriar esse vapor, e então esse vapor é obtido destilado, por isso o nome do método é destilação. Então aqui a gente tem destilado, a água destilada, e aqui ficaria o sal. Esse método vale a pena a gente destacar que ele é muito utilizado para a dessalinização da água do mar. Então, quando a gente fala em dessalinização, eu acho importante a gente destacar dois métodos. Esses métodos são a osmose reversa, não se esqueça porque está na modinha, e também a destilação simples, que a gente acabou de ver. Dá uma olhadinha nessas figuras. Então, dessalinização da água do mar, ela pode ser realizada a partir da osmose reversa. Observe esse sistema. Quando a gente aplica uma pressão externa, né, no sistema que tem água do mar, pressionando este lado, a gente pode fazer a osmose acontecer ao contrário. Então, o solvente, que é a água, ela sai do meio hipertônico e vai para o meio hipotônico, ou seja, a gente consegue obter água potável. E aqui no meio a gente teria uma membrana semipermeável, que algumas imagens de prova trazem como MSP. E aí aqui do ladinho a gente tem, né, o esquema, né, da destilação simples. Aquece a água do mar, o vapor é obtido, resfriado no condensador. Aqui a gente obtém a água, né, com teor de sal menor, e o sal fica aqui. Então são os dois métodos mais importantes para dessalinização da água do mar. Vamos então falar do próximo método. Estamos agora com a destilação fracionada. Vamos destacar duas aplicações, na verdade três aplicações importantes da destilação fracionada. Por que o nome fracionada? O termo fracionada é normalmente aplicado quando a diferença entre pontos de ebulição dos componentes é menor. Então, a destilação simples a gente tinha água e sal. Quando a gente aquece essa mistura, praticamente a água vaporiza completamente e o sal fica. Já quando a gente fala dos componentes do petróleo, isso não acontece com tanta facilidade. Os pontos de ebulição têm diferença muito menor. Então, a destilação fracionada é aplicada para refino do petróleo. Observe na imagem. Então, nessa imagem, a gente tem o petróleo bruto sendo aquecido numa caldeira e aí ele entra numa coluna de destilação. Essa região é mais quente devido à entrada do petróleo e à medida que se afasta dessa região vai se tornando cada vez mais fria. Dessa forma os vapores vão subindo, então a torre ela permite a subida de vapores e ela dificulta a descida de líquidos. Então os vapores vão subindo pela torre, encontrando regiões mais frias, eles vão condensando e vão sendo retirados em locais diferentes. Essa é a destilação fracionada.
Fazendo a relação com química orgânica, então a gente tem que as frações que saem mais embaixo, elas têm mais carbonos, e as frações que saem mais em cima, elas têm menos carbonos. E vale destacar que esse método, ele é baseado na diferença de ponto de ebulição. Não esqueça, ponto de ebulição é a propriedade física diretamente relacionada com a destilação fracionada do petróleo. Quando a gente fala em destilação fracionada, falamos do petróleo, mas também vamos falar de uma destilação fracionada que é da bebida destilada, que aqui ninguém pode beber, aqui a gente só toma suquinho. Então vamos falar da destilação da mistura de água e etanol. Essa mistura, inclusive, vamos relembrar lá de trás de química, a mistura de água e etanol, quando ela chega a 96% em volume de álcool, ela se torna uma mistura azeotrópica, ou seja, os componentes entram em ebulição juntos, e a partir daí não dá mais para separar água e etanol por destilação, por ser uma mistura azeotrópica. Então, para que serve a destilação da água e etanol? Gente, vamos falar das bebidas destiladas. Quando eu falo em bebida fermentada, bota aí na sua cabeça. Aliás, antes de tudo, vale destacar quimicamente. Toda bebida, inicialmente, ela é fermentada. A fermentação é o que permite transformar o açúcar em álcool. Então, toda bebida inicialmente é fermentada, mas algumas são destiladas. E aí, para que serve essa destilação? Compare o teu alcoólico de algumas bebidas que você pode até ter em sua casa, seu pai está aí tomando umazinha esses dias, sua mãe, alguém, família, alguma festa. Veja o teu alcoólico. A cerveja, por exemplo, o teu alcoólico é 4%. Quando a gente vai para um uísque, o teu alcoólico já chega a 40%. Então, para que serve a destilação de uma bebida? Serve para aumentar o teu alcoólico, mas não serve para separar completamente a água do álcool, porque água e álcool, quando chega a 96% de álcool, se transforma em mistura azeotrópica. Tranquilo? Repare na figurinha um esqueminha da destilação de bebidas. Aqui temos o exemplo de uma destilação fracionada, água e etanol, no alambique. Aí é um esquema de destilação artesanal do whisky. Então serve para aumentar o teu alcoólico. O máximo que se pode obter é 96% em volume de álcool por destilação, que é o álcool que é utilizado como combustível, etanol combustível, que não pode ser consumido, pois tem substâncias desnaturantes exatamente para evitar este tipo, de atitude. Tranquilo? Agora, quando a gente fala em bebida destilada, tome cuidado, o teu alcoólico é maior, perigosíssimo. Olha lá, hein? Não vai dar PT não, irmão. Beleza? Cuidadinho. Vamos seguir. Eu também gostaria de destacar o seguinte, a destilação fracionada, nesses tempos que a gente fala em demanda de oxigênio no hospital, como é que tem esse oxigênio separado do nitrogênio no hospital? Uma das técnicas, que é utilizada é a liquefação da mistura, a mistura passa para o estado líquido, e posterior destilação fracionada, do nitrogênio do oxigênio, e separa os dois. Também é possível separar os dois por liquefação fracionada, mas é um método menos comum. Tranquilo? Vamos lá falar do próximo. Próximo método é a evaporação. Evaporação, gente, é a obtenção de sal. Pega a água do mar, deixa ela exposta ao sol, ela evapora e a gente obtém o sal. Tranquilo? Aí, então agora a gente falou dos principais métodos de separação de misturas homogêneas. Mas antes de encerrar essa aula, eu gostaria de destacar falar um pouquinho do carvão ativado como método de adsorção. É o carvão que está presente no filtro de água, já ouviu falar? Então, o que é o carvão ativado e para que ele é utilizado? Vamos lá, é importante ter em casa inclusive esse carvão ativado. Pode comprar em loja de naturais, produtos naturais, vende carvão ativado e eu acho que hoje já tem até algumas farmácias. Importante ter em casa. Vamos falar do carvão ativado. O carvão ativado,
ele vem do carvão, só que é um carvão que passou por um tratamento específico, ele se tornou muito poroso. O carvão ativado, ele tem muita afinidade por moléculas orgânicas. Então, por exemplo, em caso de envenenamento animal, um animal que comeu um veneno que você deixou em casa, sei lá, para outro, como um rato, por exemplo, um veneno de rato. Uma das coisas que você pode fazer imediatamente é dar ao seu animal carvão ativado. Porque o carvão ativado, ele tem muita afinidade por moléculas orgânicas, então ele pode reter nos poros essas moléculas orgânicas e posteriormente ele vai ser eliminado. Então por isso que é importante ter em casa. No tratamento de água, por que a gente tem o carvão ativado no filtro? Bom, primeiro porque ele é poroso, então é mais uma etapa, a água está passando para as impurezas ficarem retidas. E segunda pelo seguinte, como eu falei, o carvão ativado tem afinidade por moléculas, me diga aí, orgânicas. Rapaz, você está bem. Então, como o carvão ativado tem afinidade por moléculas orgânicas, ele gruda nas moléculas orgânicas num processo chamado de adsorção, que é adesão. É uma adesão, ó, eles grudam e ficam lá. Então, a água que chega à casa da gente, ela é tratada, óbvio, e ela recebe cloro. Mas a matéria orgânica que por algum acaso possa estar na água, ela pode reagir com o cloro que está na água e formar espécies organocloradas. Essas espécies são tóxicas e podem dar cheiro ruim à água. Então, no filtro de água, dentro dele a gente tem carvão ativado com essa finalidade, aderir essas moléculas orgânicas e não deixar elas passarem. Então, dessa forma, elimina o odor e deixa a água com mais, vamos dizer assim, segurança para ser consumida. Então, ficamos por aqui. Peço que vocês façam a listinha que está disponibilizada na sala de aula do Google. Aí embaixo vai aparecer o código dessa sala que você vai poder utilizar para acessar as atividades. Eu peço que vocês façam essas atividades, deixem seu like no vídeo, um beijão do Rodriguinho para vocês. Fui!